queridos casais, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, o nosso discipulado de casais. É uma grande alegria para nós esse momento desse encontro com vocês. Esperamos que estejam todos bem. Boa noite, queridos. Que bom estarmos aqui, não é? E esperamos que todos estejam com saúde, estejam fortes, debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar com uma oração para que nós possamos iniciar a nossa conversa de hoje. Amém? Pai querido, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e graça. Obrigado, Deus, por estarmos mais um dia, Pai, podendo aprender da tua palavra. Amém. Fala aos nossos corações nesta noite. Nos guarda, nos abençoa, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos amados nesta noite, cada um dos casais, Senhor. Oh Deus, guarda-os, dê saúde, Pai, dê paz aos seus corações. Amém. Nós oramos assim agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós, lembrando apenas, na última aula ou no último tema que nós conversávamos, foi sobre Abraão e Sara. Estão lembrados, do que esse casal tinha a nos ensinar e o que nós pudemos aprender com eles, foi, para nós, falou muito ao nosso coração. E ao longo da semana passada, vocês leram sobre 4 casais bíblicos e hoje nós queremos falar sobre 3 deles, que é o Jacó e Raquel, Manoá e a sua esposa, Zacarias e Isabel. Isso. Então nós vamos extrair algumas lições desses 3 casais para que todos nós possamos refletir e pensar um pouco sobre os nossos casamentos. Amém? Então a nossa conversa de hoje, a gente vai tratar do que os casais da Bíblia têm a nos ensinar. Seria então a parte 2 com esses 3 casais que o Laudir acabou de citar. E o primeiro casal que a gente vai conversar, então, é o casal Jacó e Raquel. Então, eles têm uma história muito bonita também, uma história longa que se encontra lá em Gênesis, e a gente vai fazer um resumo aqui realmente muito breve. Vocês devem conhecer, já devem ter lido sobre a história de Jacó, então por isso a gente vai pegar só uma pincelada para poder introduzir depois as lições, ok? Então, eu vou lembrar agora aqui de Jacó, quando ele já era um homem adulto. Ele e o seu irmão Esaú, se vocês lembrarem bem, Jacó enganou o seu pai, Isaque. Ele e a mãe dele fizeram um acordo, um combinado de enganar o pai Isaque para que Jacó pudesse receber aquela bênção da primogenitura. Quando ele faz isso, depois ele tem que fugir, porque o irmão dele, Esaú, fica muito bravo com ele, quer matá-lo. E aí ele recebe uma orientação da mãe para ir para uma outra terra, que era a terra da família da mãe, e Isaac manda ele ir para lá também, fala assim: vá lá então buscar uma esposa para você. Esse foi o argumento que a mãe deu para Isaac para que ele orientasse o filho para ir até aquela terra. Quando Jacó vai então nessa caminhada, ele tem experiências com Deus pelo caminho, ele tem sonhos, visões com Deus, ele está indo fugindo do irmão dele, Esaú. E aí, ao chegar lá, ele encontra na beira de um poço, ele encontra Raquel, que é essa parente dele, a filha de Labão. E ele então, naquele momento, ele já tem toda uma situação de encontro, de emoção, ele beija Raquel, ele chora, ele vai encontrar a família, e aí vem todo o desenrolar da história. Ele combina então com o pai dela, que iria trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. Quando acontece que passam os 7 anos que ele vai se casar então com Raquel, que era a amada do coração dele, ele é enganado pelo sogro, que entrega para ele a outra irmã, a irmã chamada Lia, a irmã mais velha. Quando ele descobre isso, ele fica muito bravo, mas aí o sogro dele faz um novo acordo para que ele trabalhasse mais 7 anos pela Raquel, e ele concorda. Então, nessa história, a gente vê que ele foi buscar uma esposa, no final ele já aceitou ficar com 2, e no desenrolar de todo esse cenário, a gente vê que Raquel não teve filhos, enquanto Lia teve filhos. Raquel então pega a sua serva e entrega para Jacó, para que ele tivesse filhos com a serva dela, e esses filhos fossem de Raquel. Lia, por sua vez, para de ter filhos, faz a mesma coisa, entrega a sua serva
para Jacó. Então, no final das contas, ele tem 2 esposas e 2 concubinas. E aí ele vai ter os 12 filhos, né, que são as 12 tribos de Israel, e vai ter muita confusão na família dele em função dessa realidade que ele estava vivendo. Então, esse é o contexto, né, da história de Jacó, bem resumidamente, que a gente queria introduzir. E aí, então, vamos ver algumas das lições que a gente teria a aprender com Raquel e com Jacó. Quem quiser conferir toda a história em detalhes, vai lá em Gênesis 29 até Gênesis 35, que você vai ter toda a história em detalhes para você relembrar. Então, com relação a Raquel e a Jacó, a gente tem que lembrar o seguinte: algumas das lições que nós vamos ver aqui são lições que a gente não deveria repetir, porque nós já conversamos naquela parte 1 dos casais, que os casais bíblicos, eles estão colocados ali na Bíblia para nós, tanto para nos ensinar as coisas positivas, né, a partir do seu exemplo, quanto coisas também negativas, que a gente tem que aprender com as experiências para a gente não repetir isso, né? Então, vamos extrair lições dessa natureza hoje. Então, uma primeira lição que a gente separou aqui, dentre as várias lições que Raquel poderia trazer para nós, esposas, nós temos que a gente alimente a fé todos os dias. Então, alimente sua fé todos os dias. Quando a gente vai olhar a história de Raquel, ela cresceu em uma sociedade pagã, não é isso? Ela convivia com ídolos naquela sociedade. Então, toda a vizinhança, toda a sociedade ao redor tinha uma experiência de vida pagã. E nós vemos isso quando tem aquela passagem lá em Gênesis 31, 19, quando ela vai sair com Jacó, né? Toda a família vai voltar para a terra de Canaã, e Raquel furta, né? Ela rouba os ídolos da casa do pai dela. Então, a gente não sabe muito bem se ela fez isso em função da própria experiência religiosa que ela tinha, se é porque esses ídolos pagãos podiam ter alguma coisa a ver com a fertilidade que ela acreditava, mas ela levou esses ídolos. E nós vemos que ela também culpava Jacó, culpava seu marido pelo fato dela não ter filho. Ela tinha um problema de esterilidade, como está relatado na palavra de Deus. E ela teve muita dificuldade em lidar com isso. Então, lá em Gênesis 30, versículo 1, ela fala: dá-me filho, senão morrerei. Então, você vê que ela fica uma mulher cheia de tristeza, né, de angústia, de depressão, porque ela não conseguia ter filhos. Ela recorre até numa outra passagem, uma superstição das mandrágoras para conseguir engravidar. Então, Raquel, o que a gente pode observar com essas atitudes dela? Ela não estava demonstrando uma fé firme no Senhor, não é isso? Em relação ao problema que ela vivia. O problema que a gente identifica aqui, um problema sério desse casamento, é a questão do filho. Ela não conseguia engravidar, então por isso eu vou dar um jeitinho. Então ela pegou a sua serva e entregou para Jacó. E a partir daí criou-se um monte de problemas naquela família. Elas começaram a competir, Raquel e Lia, competir na questão do amor do marido, competir em quem tinha mais filhos. Então nós vemos que a fé de Raquel foi uma fé inconstante, uma fé fraca, no sentido de que ela não depositou em Deus a esperança, a fé necessária, a confiança em relação ao problema que ela vivenciava, que era o problema da esterilidade, ok? E aí a gente pode começar a refletir um pouquinho sobre isso, né? E nós? Nós agimos e vivemos conforme a nossa fé, essa fé que nós professamos? Na hora das dificuldades que nós temos, das lutas, nós confiamos totalmente em Deus, esposas? Nós aqui mulheres, a pergunta para nós. Ou nós vamos crer mais nas nossas próprias habilidades, na nossa força para resolver problemas e situações? Da mesma forma como Sara fez lá com Abraão, naquela outra vez que nós conversamos, né? O plano B de Sara. Aqui nós vemos que Raquel também tentou fazer isso, ao entregar a sua serva, né, para ter filhos por ela. Então, o que nós precisamos entender desse comportamento de Raquel? Ela ficou uma mulher amargurada, triste, apesar de tudo que ela possuía de bom, né? Mas ela não conseguiu depositar uma fé constante, firme, forte no Deus que ela conhecia, para que gerasse nela esse entendimento que ela poderia vir a ter filhos ou solucionar aquele problema. Então, nós também, nos dias de hoje, com os problemas que nós enfrentamos, vamos aprender, nós temos que olhar para o Senhor, ter uma fé firme em Deus, de que Ele é capaz de resolver os problemas para nós, Ele é capaz de trazer um milagre e a solução. E não ficarmos o quê? Dependendo das nossas próprias forças, habilidades, planos e projetos. Então aqui tem essa frase dizendo: sua crença a respeito de Deus determina a maneira como você se comporta. Então nós precisamos avaliar isso, né? Peti, e é importante, né? A lição que nós aprendemos de tudo isso é que nós precisamos alimentar a nossa fé
Todos diariamente. os dias, né? Diariamente. Diariamente, para não termos essas atitudes negativas, né, que a gente identifica aqui na Raquel. Uma segunda lição, rapidamente, nós podemos ter de Raquel para nós é que nós precisamos ter uma atitude de gratidão, o que nós não verificamos nela, não é mesmo? Raquel, a gente pode observar ao ler toda essa passagem da história deles, a gente verifica que Jacó era um homem trabalhador, né? Ele enriqueceu não só o sogro, como ele também, quando foi embora, ele tinha muitas riquezas. Ele era um homem trabalhador, ele era um homem que amava muito Raquel. Está registrado várias vezes lá que ele a amava. Inclusive, quando se fala que ele trabalhou por ela 7 anos para poder casar com ela, ela fala que para ele isso parecia poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Então, apesar dela ter esse homem que demonstrava tanto amor por ela, ela era muito descontente porque ela não tinha o filho. E aí chegou ao ponto dela falar aquilo, né? No momento em que Deus vê o coração dela, né? Deus vê e supre aquela necessidade, traz um filho para ela, lá em Gênesis 30, 24, o que a gente vê que está escrito lá? Quando ela teve José, ao mesmo tempo que se deu o nome de José para o filho, ela já falou, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Quer dizer, nem mesmo comemorou o nascimento daquele filho, já falou, vou ter mais um, por quê? Porque a minha irmã tem vários, eu vou ter vários também. Então, nós vemos que muitas vezes, mesmo que os sonhos sejam atendidos, a gente sempre quer mais e mais, nada nunca é suficiente. Então, trazendo isso, né, para os nossos dias, a gente tem que prestar muita atenção, porque o pecado do descontentamento, ele pode infectar muitos casamentos hoje em dia. E vamos vigiar para que isso não traga o mal, né, para o nosso casamento, descontentamento, sempre querendo algo mais. Quando o Senhor supre uma área, não é suficiente, eu quero outra, eu quero mais disso, mais daquilo. Que não está satisfeito, né? Com o que tem, né? A gente não consegue estar satisfeito com aquilo que tem, com as bênçãos que Deus tem trazido para o relacionamento, para o casamento. A gente não consegue ter esse olhar. Por quê? Porque o problema, ele toma uma dimensão muito maior. O problema que a gente vivencia. E quando a nossa fé é pequena, aquele problema, ele toma uma proporção muito grande. A gente fica descontente, não só com aquilo, quanto com tudo mais que está ao nosso redor. Então, precisamos pedir a Deus para quê? Abrir os nossos olhos para identificarmos as bênçãos atuais do Senhor sobre nossa vida. E vamos agradecer, vamos louvar a Deus por essas bênçãos. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5,18 que está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o segredo desse contentamento, né? Estarmos felizes, contentes com o Senhor. Por quê? Porque temos Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, isso é um aprendizado que nós precisamos desenvolver. Não é simples, não é fácil quando a gente fala que está vivendo uma luta, uma dificuldade, mas precisamos crescer com o Senhor nesse sentido. E aí? Muito bem. Nós agora vamos ter aqui, nós maridos, né? Vamos ter 2 lições de Jacó para nós, né? Primeiro, deixe sua esposa conhecer o seu verdadeiro ser, né? E interessante que Jacó, ele era bastante emotivo, né? Como a Beth já falou, ele andou aquela distância, diz o livro que nós pesquisamos esse material, né? Que ele andou 650 quilômetros até chegar na casa do Labão, né? Uhum. Então ele chorou e ele se alegrou muito, né? Principalmente quando viu Raquel no poço, né? Ali onde Raquel chegou com as suas ovelhas e tal. Então, e em outros momentos, percebe-se que Jacó realmente era uma pessoa, um homem transparente no seu coração, né? Transparente das suas emoções. E isso me parece que é muito importante, tanto não só na alegria, mas também nos momentos de dor dele, né? Em que ele chorou intensamente também quando ele soube que José tinha sido morto, né? Que os irmãos, na verdade, venderam a José, né? Ele achou que o filho tinha morrido pelas feras, né? Eles contaram essa mentira para ele, lembram da história? E aí ele chorou amargamente, tanto que diz o texto, né, em Gênesis 37, de que ele não quis ser consolado, né? Ele se isolou nesse momento, então ele era muito intenso. Então a lição que nós podemos extrair aqui é: deixe sua esposa conhecer o seu verdadeiro ser, né? E nós homens temos um pouco de dificuldade de
de nos transparecer, né? De nos abrir de uma forma mais total, né? As mulheres não têm essa dificuldade. Nós homens temos. As mulheres são mais abertas, são mais relacionais. Demonstrar as emoções. As mulheres são muito intensas, né? Nós somos mais reservados. Mas é importante, nós precisamos sermos mais abertos, né? Demonstrar também aquilo que nós sentimos. É importante isso numa relação, porque para ser uma só carne, né? Como está na Bíblia, né? Nós precisamos ter uma simbiose, um entrosamento, né? Uma abertura muito grande um com o outro, né? Então deixe, como está aqui, como uma sugestão a nós, maridos, né? Deixe sua esposa ter acesso ao seu interior, expresse suas emoções, né? Muitas vezes, a Beth já falou em outros momentos que nós tivemos, em que quando fico chateado, eu vou para a caverna, mas essa não é bem a solução, né? E isso tudo envolve comunicação, que nós já conversamos lá atrás, né? Comunicar-se, né? Comunicar um com o outro, né? E como está dito aqui, uma das maiores queixas das esposas tem a ver com a falta de abertura do marido, né? Muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo no coração do marido. Então é importante que ela saiba, que nós também sejamos transparentes. Então acho que é uma lição aqui de Jacó para nós, que nós nos abramos, né? Que nós sejamos abertos, transparentes para nossas esposas, né? Vai aumentar muito a intimidade, né, do casal, quando isso acontecer. Exatamente, né? Aumenta muito, exatamente. Um outro ponto, seja líder espiritual de sua família. Como a Beth já falou, né, já deu lá no resumozinho da história de Jacó e Raquel, né, o Jacó, na verdade, ele teve dificuldade, ele não conseguiu efetivamente passar a ser um líder espiritual na família dele, né? Onde nós tivemos a Raquel, que trouxe os ídolos pagãos quando eles saíram da casa de Labão, né? Os filhos deles mataram os homens e saquearam Siquém, está lá em Gênesis 34, 25, né? Seus filhos venderam José, né? O seu primogênito dormiu com a concubina do pai, a chamada Bila, né? Então Jacó, na verdade, deixou a desejar nesse lado de ser um líder espiritual. Apesar de ter toda uma experiência muito grande com Deus. Né? Uma experiência grande. Então, a lição aqui para nós é que nós precisamos, homens, sermos o líder espiritual da nossa casa. Nós precisamos conduzir a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos na palavra, não é? Então acho que esse é um lado muito importante e a responsabilidade é nossa, a liderança da casa espiritual é nossa. Então, portanto, aqui nós deixamos um textozinho: nunca é tarde para começar, comece hoje mesmo, né? Então, comecemos com a nossa devocional, com a nossa orar com a esposa, né? Nós vamos ver uma outra lição um pouquinho mais na frente, que é de orar pela esposa, né? Então, vamos começar a exercer a liderança espiritual dentro das nossas casas. Aqui nós temos um outro casal que a gente queria comentar com vocês, que é o casal Manoá e a sua esposa, né? A Bíblia não relata o nome dela, ele fala apenas Manoá e a sua esposa, e nós vemos que esse casal, ele também tinha essa mesma dificuldade, né? Não tinham filhos, mesma do casal anterior. E a Bíblia relata lá em Juízes 13, vocês podem ler novamente depois a história deles, mas relata que um anjo apareceu para a esposa de Manoá e disse a ela que ela teria um filho, e disse qual era o propósito desse filho, né? Que depois nós sabemos que o filho foi Sansão, que foi um dos juízes que ajudou a libertar o povo de Israel. Ela rapidamente, quando recebe as instruções do anjo, ela vai correndo falar com o marido dela, conta tudo o que aconteceu. E esse marido, então, Manoá, na mesma hora, ele ora e ele pede a Deus que dê uma outra oportunidade para esse anjo voltar,
conversar com eles e ensinar como eles deveriam criar aquele filho que eles receberiam. Ele não duvidou, ele ora. E aí, numa outra ocasião, o anjo novamente aparece, fala com ela, ela pede para ele esperar, ela corre, chama o marido, vai lá atrás dele, conta tudo, volta com o marido, e aí tem toda uma experiência com o anjo, que o anjo conversa com eles vão oferecer um holocausto a Deus, e aí o anjo volta para o céu. E depois nasce, então, no tempo devido, Sansão, que foi um grande juiz do povo de Israel. Né? Então, essa é a história resumida do Manoá e da sua esposa. Então, o que nós podemos aprender aqui com a esposa de Manoá? Que confiar em Deus é uma escolha diária, não é isso? Então, ela também tinha um problema de esterilidade naquela sociedade, como nós já sabemos que isso era um problema sério, era considerado até uma maldição, era um motivo de divórcio naquela época, não havia tratamento, né, como hoje em dia nós encontramos. E apesar disso, ela confiou no Senhor e ele respondeu a ela. E quando ela recebeu aquela mensagem do anjo, quando ela foi visitada por aquele anjo, ela não questionou Deus, ela não questionou a mensagem de Deus. Ela não fez isso. Ela acreditou, ela teve fé e foi lá contar para o marido dela. Então, o que a gente pode aprender também? Qual que é a nossa situação hoje, a nossa provação? Qual que é a nossa dificuldade, o nosso desafio diário que nos leva a buscar diariamente confiar em Deus? Pode ser um casamento problemático, um casamento difícil, pode ser um filho que está longe dos caminhos do Senhor, um filho desobediente, pode ser um problema de saúde que você tenha na família, um problema financeiro, não importa. Nós precisamos confiar em Deus diariamente, fazer essa escolha, apresentar a Deus diariamente a nossa dor, deixar que Ele nos fortaleça e de que Ele firme a nossa fé. Nós vemos lá em 2 Coríntios 12:9, né, o versículo que fala: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nos sentimos fracos, com uma dificuldade, com um problema, como provavelmente essa mulher várias vezes pode ter se sentido humilhada naquela realidade, naquela sociedade que ela vivia, vamos continuar confiando, esposas, vamos continuar buscando em Deus, alicerçar a nossa fé nele diariamente. E nós vemos também que a esposa de Manoá, ela se caracterizou como uma mulher ajudadora do seu marido, não é? Apesar dele ser um líder firme, que tinha posição, que buscou a Deus em oração, etc., nós vemos que no momento que o anjo aparece para os dois ali, que eles conversam com o anjo, e que depois aquele anjo volta para o céu numa chama de fogo, como está escrito lá no holocausto, né? Quando é queimado o holocausto, o anjo vai de uma forma maravilhosa, volta para o céu. O que acontece? Está escrito aquilo ali em Juízes 13, 22 e 23. Ele fica com medo, ele fica apavorado, ele fala assim: e nós vimos o Senhor, então nós vamos morrer agora. Né? Ele fica realmente apavorado. E aí essa esposa vem e fala com muita sabedoria, com muita perspectiva prática para ele. Ela fala o seguinte: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereais. E ela continua a conversar com ele e ela vai encorajando o marido, ela vai acalmando, mostrando para ele a realidade: nós estamos vivos, nós não vamos morrer. Então isso aí para nós esposas também vem como uma lição para nós, buscarmos em Deus sabedoria, para que a gente possa caminhar junto com o nosso marido de uma forma que nós estejamos ajudando, encorajando, motivando o nosso marido. É lógico que o marido também pode fazer isso pela esposa, né? Mas aqui a gente está tirando a lição da postura da esposa de Manoá. Então nós precisamos o quê? Proporcionar equilíbrio para o nosso casamento. Você e eu, né? Nós somos parceiras. Então, eu sou parceira na vida do Laudir. Eu sou parceira, nós temos uma vida em comum. Nós somos uma equipe. Então, nós precisamos ser o quê? Encorajadoras e motivadoras do nosso marido nas horas em que isso se fizer necessário. E quanto mais a gente estiver crescendo no Senhor, mais nós vamos nos tornar uma parceira forte e sábia para podermos ser essa ajudadora fiel que o nosso marido precisa. Aqui nós temos agora as lições de Manoá, né, para nós maridos, né? Então a primeira lição aqui é: transforme em regra orar por todas as coisas, né? E como a Beth já relatou bem a postura de Manoá quando ele recebeu da própria esposa dele a notícia, né? Ele diz: bom, mas como é que nós vamos educar, como é que nós vamos criar esse filho, né? E ele orou, né? Ele orou. Tanto, eu queria até ler aqui o texto, né? Que está lá em Juízes 13:8. Manoá falou assim, 13:8:
Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Né? Então, Manoá orou, quer dizer, é algo que nos traz uma lição para que nós realmente adotemos isso, orarmos pelas os nossos momentos, as nossas decisões que tivemos que tomar, decisões não só o marido, mas como casal, né? Orar sempre antes, orar, né? Pedir a Deus orientação, né? Orar para que o casal tenha acordo, né? Aqui extrapolando um pouco, né? Orar para que o casal chegue a um acordo, né? Então, Manoá tinha um relacionamento com Deus, né? Então, de novo, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais rapidamente incluirá Deus em todos os eventos, decisões, planos e detalhes da sua vida, né? Então, a maturidade espiritual, né? Com que rapidez nós, maridos, procuramos a ajuda de Deus, né? Será que nós vamos pedir para outros orarem por nós? Pastor, ore por nós, né? Pastora, ore por nós, né? Mas o casal precisa ter o primeiro passo e tomar essa decisão de orar, de pedir ao Senhor a adequada orientação, né? Então, quando nós tivermos problemas, vamos colocar o joelho no chão, né? Então, a lição que nós tiramos aqui de Manoá, a primeira, é orar por todas as coisas, né? Ele orou, pediu a Deus que mandasse novamente o anjo, e Deus mandou. E o anjo voltou novamente. Voltou. Exatamente. A segunda lição, Manoá era um homem de fé, não é? Ele era um homem de fé. E aqui nós colocamos como, só para relembrar, né? Hebreus 11:1, né? Que fala sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, a notícia veio pela esposa, ele ouviu, não questionou, não duvidou, ele acreditou, né? Mas olha que é uma questão de fé, não é? De coisas, eles queriam o filho, mas ele não tinha certeza. Para ele, Manoá, era muito importante o filho. O livro conta a história de que o Manoá era um fazendeiro, né? Um homem que queria filhos exatamente para ajudá-lo na administração e ter continuidade nos seus negócios, né? Então é muito importante isso. E ele também não duvidou pelo fato dela ter contado, né? Não, ele podia ter contrário. pensado assim, poxa, por que esse anjo não apareceu para mim? Foi aparecer para uma mulher. E as duas vezes ele apareceu para a esposa. Depois, a segunda vez é que ela chamou e que ele encontrou com o anjo, né? Ela foi correndo e chamou. Ele não duvidou. E não duvidou. Eu acho que isso é muito importante. Então, Manoá nos deixa uma lição de um homem de fé, que para nós, maridos, é muito importante a fé. Amém? Sim. Assim, opa, desculpa. Nós temos aqui rapidamente sobre esse casal, né, de Manoá e a sua esposa, que nós não temos o nome dela, né? Mas era um casal que passava tempo juntos, certamente, conversava, tinha confiança um no outro, né? Orava um pelo outro, né? E aqui nós temos um desenho muito interessante, que são as ferramentas deste casal, né? Que seria a oração. Nós vimos em vários momentos que Manoá orou, né? Conforme eu lia aqui em Juízes 13:8. A comunicação, eles tinham uma boa comunicação. O que ela falava, ele aceitava. Ele aceitava e vice-versa, né? A confiança e a fé, né? Então, essas são ferramentas que esse casal usou para sustentar e criar a sua família, né? Exemplo para nós, né? É verdade. E o último casal aqui que a gente queria comentar com vocês hoje é Zacarias e Isabel. Então, um outro casal bíblico que também se vê numa realidade muito parecida com os anteriores, né? O problema maior que eles tinham era o problema de não terem filhos, já eram idosos, como está relatado lá no capítulo 1 de Lucas.
Os dois, eles tinham toda uma linhagem, né, proveniente linhagem sacerdotal, né? Está relatado que ele era um sacerdote e ela era uma das filhas de Arão, da linhagem de Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Então, assim, um casal que devia ter muitas expectativas, muitos sonhos quando eles se casaram também, né, de terem seus filhos, de constituir sua família. E nós vemos aqui eles já idosos, a Bíblia fala que eles já eram idosos e não tinham filhos. E aí o que acontece é que um dia, quando o sacerdote Zacarias está lá no templo cumprindo a sua função, ele recebe a visitação do anjo. E aí o anjo fala para ele, o anjo Gabriel fala para ele que Isabel vai ter um filho, vai dar o filho que ele tanto esperava. E fala que Deus ouviu a oração dele, não é? Ele duvida, e aí o anjo fala para ele que até o dia que o menino fosse nascer, que ele iria ficar mudo. E o anjo também dá uma série de instruções falando sobre a missão desse filho, né? Que justamente foi João Batista que veio preparar o caminho do Senhor. Então depois, quando ela engravida e depois quando passa o tempo e ela tem o filho, perguntam qual seria o nome do filho, ela fala que é João, perguntam para ele pega, escreve numa tabuinha o nome dele é João, e aí ele volta a falar. Então, uma história também muito bonita desse casal, um casal de fé. E o que a gente quer chamar a atenção aqui em relação a Zacarias e Isabel é o que está escrito aqui em Lucas 1, 6-7. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dia. Então, chamar a atenção que a Bíblia caracteriza os dois como sendo justos e que tinham um padrão de vida irrepreensível diante de Deus. Então, a primeira lição que a gente tem de Isabel para nós, esposas, é que nós podemos nos elevar, nos colocar acima das más circunstâncias. Então, da mesma forma que nós vimos Raquel com um problema de esterilidade, Raquel ficando totalmente sem controle, tendo atitudes erradas, montando estratégias erradas, nós vemos aqui que Isabel tinha o mesmo problema. Ela também não tinha filhos. Mas apesar disso, desse estigma que havia naquela época, a Bíblia diz que ela era uma esposa irrepreensível. Então, uma mulher virtuosa, como está dito lá em Provérbios 31:12, né, que faz bem ao marido e não faz mal ao marido nenhum dos dias da sua vida. Se a Bíblia diz que ela era justa e irrepreensível, portanto, a gente pode depreender disso que ela não se entregou ao desespero, à tristeza. Não, ela optou por adquirir força espiritual, mesmo naquela condição que ela vivia, de ser olhada de uma forma diferente porque era uma mulher estéril. Então, a Bíblia deixa claro isso para nós. Ela era uma esposa irrepreensível, então cheia, né, do fruto do Espírito. Por isso é que a gente pode entender que ela não se entregou à depressão e à tristeza. E aí, para nós, vamos fazer essa pergunta para nós agora, esposa. Como você lida com o desânimo, com o desapontamento, com a adversidade, com seus sonhos que não foram realizados, né? Sonhos desfeitos? Cada um de nós aqui pode parar e pensar em algum tipo de sonho que você tinha que você não conseguiu ainda realizar. Uma situação de desapontamento. Como nós vimos que Isabel viveu a vida toda uma situação de desapontamento esperando, né, esse filho. Mas ela não se entregou a essa tristeza, não é verdade? Ela foi relatada como uma mulher que seguia o Senhor e que era justa. Então, não importa qual a situação, procure Deus todos os dias e se fortaleça. Olhe para o poder de Deus e apegue-se ao Senhor e não àquela realidade do seu problema. A gente pode pensar que Isabel devia se lembrar das histórias que ela conhecia, né? Sendo uma filha da linhagem lá sacerdotal, ela conhecia as histórias do povo dela. Então, ela com certeza ouviu falar sobre Sara e Abraão, que Sara teve filho na sua velhice, né? Ela ouviu falar sobre Raquel também, que teve filhos depois. Então, ela podia ter essa esperança no coração dela, esse desejo, mas ela não deixou que a ausência da realização do sonho atrapalhasse, não é? Tornasse a vida dela um mar de lamúrias e de tristeza, porque nós vemos que a palavra diz que ela era uma mulher justa que andava irrepreensivelmente diante do Senhor, assim como seu marido. E nós vemos também que é sempre possível amadurecer espiritualmente, olhando para essa conduta de Isabel. Isabel, ela convivia diariamente com as cobranças sociais daquela época, não é? Anos a fio as pessoas deviam ter cobrado dela essa realidade, né, da ausência do filho. Mas a gente não vê ela culpando Zacarias, como nós vimos o caso Raquel culpando o marido, né? Nós não vemos ela culpando Deus, nós não vemos ela se afastando de Deus, nem desistindo da fé. Ela não fez nada disso.
ela caminhava em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então ela continuou crescendo e amadurecendo, apesar desse sonho dela, que não era um sonho que tinha se realizado ainda. Então, da mesma forma, a gente tem que entender o seguinte, olha, você não pode controlar o amadurecimento espiritual do seu marido, mas você pode controlar o seu próprio amadurecimento, no sentido que você precisa querer amadurecer espiritualmente. Então, nós, como esposa, precisamos ter esse desejo no nosso coração. Independente da realidade, da provação, da luta, eu preciso querer amadurecer espiritualmente. Eu não posso ficar controlando isso na vida do meu cônjuge, sou eu, o Espírito Santo, que vai fazer com ele. Então, nós temos aqui escrito, faça a sua parte para ser uma esposa irrepreensível, né? Aquela esposa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do fruto do Espírito Santo na sua vida. E ore para que o seu marido queira seguir o exemplo de Zacarias na sua caminhada com Deus. Zacarias também caminhou com Deus, como vocês vão ver logo agora, apesar da dificuldade dele. E a esposa o acompanhou. Então, os dois cresciam diante de Deus, apesar de problemas que eles vivenciavam. Isso para nós é um aprendizado. E, novamente aqui, né, tudo depende do seu coração. Quer dizer, o coração de Zacarias era um coração irrepreensível, né, um coração justo perante o Senhor. Então, o coração, o que está dentro do nosso coração, né? Você quer que a piedade seja a principal qualidade de sua vida, do seu coração, né? Ser piedoso, ser uma pessoa que busque a Deus, que viva piedosamente, irrepreensivelmente diante de Deus, né? Zacarias vivia em obediência a todos os preceitos e mandamentos, como está lá em Lucas, né, que a Beth já falou. Ele vivia de uma forma total diante da palavra do Senhor, né? Ele se dedicou a obedecer a palavra, né? Então nós maridos, né, muitas vezes nós podemos até parecer para os outros que somos bons, que somos piedosos, mas muitas vezes em casa nós não podemos, não temos como esconder essa máscara, né? Fora nós podemos esconder, né? Mas perante Deus nós não podemos esconder. Nós podemos até ocultar algumas coisas em casa, mas para Deus nós somos totalmente transparentes. Deus nos conhece em profundidade, né? Então vamos conhecer e estudar a palavra, desejar obedecer a essa palavra, né? Então, conforme Beth já falou, né, que lá em Lucas 1,6, tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram obedientes, justos e irrepreensíveis e seguiam todos os mandamentos do Senhor. Eu acho que esse é um grande desafio para nós maridos, né? Quer dizer, estudar a palavra e desejar aplicar a palavra nas nossas vidas, né? E o ponto 2, a lição número 2 aqui, comprometa-se a orar por sua esposa, né? E é interessante porque quando o anjo apareceu a Zacarias, ele falou, a tua oração foi ouvida, né? Deus ouviu a tua oração. Isso quer dizer o quê? Que ele certamente orava pela esposa, né? Orava e certamente ele entendia que Isabel tinha sua angústia, né, lá no seu coração por ser estéril, que naquela época, como nós já falamos isso em alguns momentos, né, era uma dor muito grande, uma dificuldade para as mulheres estéreis. Então Zacarias com certeza orava para que Isabel tivesse um filho, né? Então, e é importante isso, nós orarmos pelas nossas esposas, né? Quer dizer, certamente eu e Beth até estávamos discutindo, essa esterilidade para Isabel deveria ser um fardo para ela, né? E nós fazemos aqui a pergunta, marido, você sabe qual o fardo, qual o desafio, a dor que sua esposa está enfrentando? Lembra que nós falamos lá na frente, uma da comunicação, né? de ser transparente, volta aqui novamente, né? Comunicação, né? Nós precisamos saber, ou procurar saber qual é o fardo da nossa esposa, o que está sendo pesaroso para ela, difícil. Vamos orar sobre isso. Nós maridos, eu acho que as esposas se sentiriam
muito bem se ela soubesse que nós estamos orando por aquele fardo, por aquele peso, por aquele desafio que a esposa vem carregando, né? Mas claro, não só orar sozinho pela esposa, mas com a esposa também sobre isso, né? Se ela está triste, né, você evita conversar ou quer descobrir o motivo? Essa pergunta é importante. É boa, né? Ou faz que não viu. Ou faz, deixa que ela resolva o seu problema, né? Isso não é ser uma só carne, viu, meus queridos? E nós precisamos ter essa compaixão, na verdade, aqui, orar pela esposa, ver as razões da sua tristeza, o seu fardo, isso é compaixão. E nós, maridos, precisamos ter compaixão com as nossas esposas, né? Amém? E aqui, finalizando, né, achamos muito interessante essa ideia, né, nós levarmos essa lição de Zacarias com Isabel, né, como eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, né? Então, eu e Beth, quer dizer, nós faríamos um compromisso de buscar isso, buscar né? ser justo, buscar esse objetivo para nós, né? Tá certo? Então, para nós sermos um casal segundo o coração de Deus, porque com certeza Zacarias e Isabel eram um casal segundo o coração de Deus, né? E o que é interessante, enfrentando juntos os problemas nessa caminhada. Senão nós estamos não estamos entendendo o que vem a ser uma só carne, né? Então nós precisamos estar juntos. Então aqui nós deixaríamos aí um desafio, um objetivo para cada um de nós casais, né, nesta noite, né? Que nós assumamos esse compromisso. Vamos avaliar, né, esse versículo, né? Estudem, orem sobre isso, como que vocês podem melhorar como casal, né? Como nós podemos melhorar como casal, para a gente esperar, botar o nosso nome ali, é isso que a gente está falando, né? Como colocou ali que ambos eram justos, né? Então, que coisa bonita se Deus pudesse dizer, né? Laudir e Beth eram justos diante de Deus. Então, não é com orgulho que a gente está falando isso, mas é o desejo sincero e humilde de crescer, de amadurecer. A busca desse objetivo, né? Então, nós precisamos buscar, como casal, né? Amadurecermos espiritualmente para podermos fazer algo de diferente nesse mundo, né? Amém. Temos uma influência positiva não só na nossa família, mas em outras famílias ao nosso redor. Porque imaginem a influência que Isabel e Zacarias, como um casal maduro espiritualmente, qual foi a influência que esses dois tiveram sobre o filho deles, João Batista. Vamos lembrar do que João Batista fez dentro do plano de Deus, como aquele homem, aquele profeta que veio antes de Jesus Cristo preparando o caminho para o Senhor, não é? Jesus mesmo, se não me engano, falou que não houve nenhum homem nascido de mulher como João Batista. E ele foi criado por quem? Por esse casal, Zacarias e Isabel. Um casal abençoado, justo e irrepreensível diante de Deus, né? Então esse é um exemplo positivo para nós, né? Nós dois, e a gente espera aqui para todos vocês, para que a gente busque também exercer essa maturidade espiritual, andar no Espírito e podermos ser influência na vida das pessoas ao nosso redor. E esse é o nosso desejo. Eu imagino que se nós, como casais, levarmos esse versículo, né, esse alvo, alvo, junto, vivermos isso, imagina a influência disso dentro da nossa casa para os nossos filhos. Amém, né? É verdade. Que Deus abençoe. Com isso nós estamos encerrando a nossa conversa de hoje. Esperamos que tenha sido útil, né, essa reflexão para que vocês, esses exemplos, né, que nós trouxemos aqui nesta noite, para uma reflexão para cada casal nesta noite. Amém? E sempre chamando a atenção para isso, que essas vivências bíblicas desses casais, elas demonstram com aquela realidade que eles tiveram tão difícil, né, no caso são exemplos do problema da ausência de filhos, elas têm tentado demonstrar o que? A ação miraculosa do Senhor, de Deus. Só Deus podia resolver aquele problema, não é isso? Não havia medicina na época que resolvesse o problema daqueles casais.
como hoje em dia existe medicina para resolver aquele problema específico. Mas naquela época, só Deus, só o milagre do Senhor. Então, para nós é essa a lição. Nas nossas vidas, Deus, só Deus, para nos acompanhar, para nos fortalecer e para trazer resolução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas como casal. Vamos continuar firme acreditando nisso, que o Senhor traz a resposta. Amém? Amém. Você ora para nós, Uhum. Pai de amor, muito obrigada, Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse momento aqui conosco, com cada casal que está ouvindo essas palavras, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina através da palavra do Senhor, da Bíblia, nos ensina através da vida de cada um desses casais. Sim, Deus. Nos ajude, Senhor, a entendermos e a aplicarmos aquilo de bom que nós podemos extrair desses exemplos, aplicarmos na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para não fazermos aquelas coisas que não devemos fazer também como casal. Sim, Deus. Que o Senhor possa ajudar a nós, a cada casal, a crescer e a amadurecer espiritualmente, Pai, para que possamos fazer diferença nesse mundo, diferença em relação a todos aqueles que estão ao nosso redor, Amém, diferença na nossa família, Pai. Amém. Nós dependemos do Senhor, Sim, precisamos do Senhor. Amém. E te agradecemos por todo o teu amor derramado nas nossas vidas. Amém, Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. 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 Amém, Queridos, uma boa noite, abençoada, aproveite essa sexta-feira ainda. Sim, friozinho que deve estar fazendo agora, um friozinho. Um frio. Aproveitem juntos. E novamente aquele abraço do Marcelo, né? Abraço. Deus abençoe, um grande abraço a cada um de vocês. Um abraço, queridos. Tchau, queridos. Fiquem Até com a Deus. próxima. Até. Tchau, tchau.